7h05, 7h05. Justiça Federal condena 8 integrantes do PCC por envolvimento na tentativa de sequestro do senador do Paraná, Sérgio Moro. A sentença foi assinada pela juíza federal substituta Sandra Regina Soares, da 9ª Vara Federal de Curitiba, no âmbito de uma ação penal ligada a uma operação deflagrada em março de 2023, chamada Sequaz. 8 pessoas foram condenadas por envolvimento nessa tentativa de sequestro de Moro. Segundo a denúncia aceita pela Justiça, o motivo para a tentativa de sequestro seria a atuação do ex-juiz como ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. A denúncia cita pelo menos 2 motivos. Um deles seria a transferência de integrantes do PCC para presídios federais e o outro, a proibição de visitas íntimas para esses presos. Os investigadores da Polícia Federal iniciaram a apuração com base em depoimentos de um ex-integrante do primeiro comando da capital, que se transformou em uma testemunha protegida da Justiça de São Paulo. Foi ele quem relatou este plano de sequestro, que foi levado então para a investigação da Polícia Federal. Bom, as investigações apontaram que os integrantes do PCC monitoraram locais que Moro frequentava. Um dos endereços, inclusive, foi um clube em Curitiba, onde ele votou na eleição de 2022. Após a divulgação da sentença, o senador Sérgio Moro comentou a decisão. Vamos ouvir o que ele disse. Recebi a notícia de que a Justiça Federal condenou 8 integrantes do PCC por aquela tentativa de atentado ou de sequestro contra mim e contra a minha família. Isso em retaliação às ações e medidas que tomei como ministro da Justiça contra o crime organizado. Nós somos duros, fomos efetivos e, infelizmente, isso gerou consequências. Outros 2 que haviam sido presos, até os principais desse grupo, foram assassinados pelo próprio PCC meses atrás, provavelmente em uma queima de arquivo. É um alívio que essas pessoas tenham encontrado as consequências de seus atos na justiça, mas as investigações precisam prosseguir para que sejam identificados os mandantes dentro da organização, porque esses condenados são daquele chamado grupo restrito que cumpre ordens, são os executores, são perigosos, têm que ser punidos, mas tem os mandantes. No Senado eu vou continuar defendendo, não serei intimidado, vou continuar defendendo leis duras e medidas duras contra o crime organizado. O crime organizado no Brasil hoje se tornou praticamente coisa de organização terrorista, onde já se viu, né, tentar matar ou atacar um senador da República. E se fazem isso com uma autoridade, né, pública dessa hierarquia, imagina como sofre a população comum, muitas vezes sujeita aos mandos e desmandos desse grupo criminoso. Não irão intimidar o Brasil. Outros 3 denunciados foram absolvidos e 2 morreram na prisão depois da tentativa de sequestro do plano, né, se tornar público. O próprio senador acabou comentando ali na fala dele que você ouviu o desfecho desse caso. Os detalhes são profundamente perturbadores, né? Você que está na audiência da Jovem Pan News, imagine pensar que o PCC fez uma base por meses em Curitiba, bateu ponto em várias ruas aqui, do Bacaxeria, onde fica esse clube que era o ponto de votação do senador à época, na rua do prédio dele, chegaram a alocar apartamentos aqui, locaram imóveis, e tudo isso só não aconteceu em razão dessa delação do plano e também por motivos alheios, como a própria justiça apontou, né? Tiveram um imóvel de outras ações criminosas localizados, isso acabou levando à identificação e responsabilização de uma parcela desse bando criminoso, e é por isso que esse motivo de vingança que eles tinham, esse plano de vingança, acabou não tendo um desfecho ainda pior, mas não deixa de ser impressionante. A cada desdobramento que se apresenta ligado à facção criminosa, parece que a gente tem um choque de realidade do tamanho dessa estrutura. O presidente da República já disse em outra oportunidade que o crime organizado no Brasil tem uma estrutura tão potente quanto de uma grande empresa montadora de automóveis do país, eles estão nominalmente lá a empresa, e a Petrobras. Recentemente fizeram aquela reunião em Brasília para discutir os rumos da segurança, tentar alinhar com os estados, que foi um desastre, né? Porque boa parte
parte dos governadores nem tinha aderido, aí tiveram que ajustar a conversa e as suas propostas, mas a preocupação principal é o tamanho que as organizações criminosas vão tendo no Brasil, ocupando territórios, ocupando espaços políticos. Neste caso, o senador ali aponta, a razão foi o endurecimento, né? Em cima de Marcola, outros 21 líderes do PCC aí não gostaram, né, de ter ali regras de presos, tendo que cumprir com pouco distanciamento, pouco contato, para que a informação não fique saindo de presídio para fora e vice-versa. É lamentável que a gente tenha no Brasil, em algumas cidades, sim, territórios que são completamente dominados e que isso vá colocando tentáculos também para dentro da estrutura pública. Agora o Sérgio Moro já disse que vai tentar copiar o Donald Trump e apresentar uma medida para classificar no Brasil, na volta dos trabalhos aí do Congresso, esses grupos todos com equiparação ali de grupos terroristas, Pedroso. E são terroristas. Eles promovem a violência, promovem o terror para alcançar os seus objetivos. Sejam eles o tráfico de drogas, sejam os golpes financeiros, seja a interferência no meio político. A gente tem que começar a falar disso. O México vive uma crise, já está se tornando um narco-estado. A Colômbia, idem. Você tem uma série de outros países aqui, latino-americanos, em que a política institucional depende do dinheiro de organizações criminosas que têm o seu principal fonte de renda, o tráfico internacional. No Brasil, a gente tem que chamar as coisas pelo nome que tem. Nós já vivemos regiões, Rafaela Moron, queridos ouvintes, que são controladas pelo crime organizado, que você não entra, se não tiver autorização do bando que ali controla. Pelo amor de Deus, nós temos políticos eleitos aqui no Paraná com suspeitas de envolvimento com o crime organizado, que tem suas campanhas financiadas pelo crime organizado. Então, quando você percebe que esses criminosos que tentaram, planejavam sequestrar ou eliminar o Sérgio Moro, não pelo trabalho que ele realiza no Senado, mas pela dureza que ele levou a essa turma enquanto ministro da Justiça, pela maneira dura com que ele também se comportava enquanto juiz. Porque é isso, essa turma não está acostumada com o rigor, tem muita gente passando a mão. A Rafa trouxe aqui a informação da reunião lá no Ministério da Justiça. Eles falam que querem combater o crime, mas qual a medida? Vamos endurecer a corregedoria contra os policiais. Claro, quero lembrar aqui, em 2023, o Ministério da Justiça pagou as passagens para a dama do tráfico, lá da região norte do Brasil, visitar o Ministério da Justiça, agenda aberta. Levar as pautas, as preocupações, porque a vida tá dura nos presídios. A vida tá difícil. Não, a vida tá difícil para todo brasileiro e brasileira que vive num território que não é mais controlado pelo Estado. Pega o Rio de Janeiro, pega São Paulo, pega aqui algumas regiões de Curitiba. A gente precisa devolver esses pedaços do território brasileiro aos brasileiros. O Estado brasileiro, que está grande, inchado, precisa começar a entender que ele precisa garantir o mínimo do que estabelece a nossa soberania. Então, é fundamental sim que esses marginais, que essa criminalidade tenha um tratamento de terroristas, que o tratamento por eles recebidos dentro das penitenciárias sejam de fato duras e que o governo comece a entender o seguinte: a polícia são os mocinhos, os traficantes são os bandidos. Não adianta ministro de Estado dar rolezinho em comunidade conflagrada. Não adianta receber membros ligados a facções criminosas, seja PCC ou Comando Vermelho, ou Irmãos do Norte. Não adianta. E não adianta também, muitas vezes já recebi recado de alguns políticos: olha, não comenta certos nomes de organizações. A gente vai falar. Porque se a gente não enfrentar tudo isso, a gente vai passar por situações como aquela, que em regiões do Brasil, certos grupos criminosos controlam o transporte coletivo. Para executar obras públicas em parte do Rio de Janeiro, tem que pagar propina para o tráfico. A gente não pode admitir que isso aconteça. E é importante, sim, que medidas como aquelas que estão sendo adotadas aqui no Paraná, secretário Hudson, governador Ratinho, estão endurecendo a vida dos bandidos. É isso que a gente precisa. Não passar a mão em bandido, não acalentar, oferecer um copinho d'água porque está calor. Isso não dá para admitir. Então, que bom que esses marginais do PCC não tiveram êxito na ação e finalmente foram presos. É fundamental que esse tipo de situação aconteça, porque eles querem sim interferir na vida institucional e política, e ameaçar a vida de um senador é inadmissível em situação nenhuma. Por esse bando de terroristas, pior ainda. Agora são